Olá, olá, seja bem-vindo a mais um Screencast do Vedovelli, desta vez tratando sobre Web Services RESTful com Node.js e MongoDB. O que é um Web Service? Podemos definir de forma simples que o Web Service é uma fonte de dados acessada por uma rede local ou pela internet. Trata-se de uma forma de expor dados armazenados sem que seja necessário o fornecimento de acesso ao servidor e ao banco de dados. Peguemos como exemplo o serviço GIST, oferecido pelo GitHub. A forma principal de interação com o serviço se dá através de seu website. Nele se consegue fazer login, ver snippets de código, entre outras coisas. Acontece que o conteúdo por você gerado está preso na infraestrutura do serviço, que a oferece da forma que é melhor para a empresa. Mas e se você quiser utilizar suas informações numa aplicação que esteja desenvolvendo? Para remover essa limitação, o serviço disponibiliza também um Web Service, que provê o mesmo nível de interação do usuário, criar novos snippets, ler, remover, etc., porém sem os elementos de interface, recebendo e enviando apenas as informações, que podem por você ser utilizadas da forma que quiser. Vejamos a imagem. Na tela da direita encontra-se o website. Ali pode-se ver os snippets de código. Já na tela da esquerda encontra-se o Postman, uma app que nos ajuda a fazer chamadas a web services. Veremos mais sobre a utilização do Postman no decorrer desta aula. O conteúdo da janela representa a mesma informação da tela da direita, porém sem os elementos visuais, apenas a informação pura. Atente ao fato de a informação provida pelo Web Service se encontrar formatada. Neste exemplo, o formato é o JSON. Isso acontece porque os dados não podem ser enviados de qualquer jeito. É preciso estruturá-los antes de enviá-los. Estruturá-los? Sim, colocá-los num formato conhecido. As formas mais comuns de estrutura de dados utilizadas por Web Services são JSON, que significa JavaScript Object Notation, e XML. Vamos a eles. Informações precisam ser armazenadas de forma estruturada, organizada e semântica. Caso contrário, será impossível localizar determinada informação em meio a milhões de outras. Desenvolvedores de aplicativos utilizam bancos de dados o tempo todo e sabem muito bem disso. Um Web Service cuja finalidade é receber e prover informações precisa respeitar uma estrutura pré-definida para que a comunicação entre máquinas se dê sem sustos. Afinal, ter um humano monitorando o serviço é coisa rara, até mesmo indesejada. Assim, duas formas de se estruturar dados são comumente utilizadas pelos Web Services: XML e JSON. XML já é um velho conhecido dos desenvolvedores e tem um papel muito importante no mundo do desenvolvimento de aplicativos. Com ele, é fácil padronizar uma estrutura de dados e descrever sua finalidade. Porém, é uma desvantagem: ele é pesado. O fato de se necessitar fechar as tags e a própria utilização dos sinais de maior que e menor que aumentem muito a quantidade de caracteres que se precisa trafegar pela rede. Muitas vezes, o equipamento que está acessando o Web Service está conectado a uma rede 3G ou ainda a outra com menor quantidade de banda. Outra desvantagem do XML frente ao JSON é que a máquina que está fazendo o parse, entenda-se computador, tablet ou smartphone, precisa de mais processamento. Costumamos dizer que é mais custoso para um equipamento decodificar o XML. Devido a estas diferenças é que o JSON está se tornando um padrão de envio e recebimento de informações para Web Services. Sua finalidade é descrever de forma sucinta e limpa as estruturas de dados, sendo facilmente decodificado para arrays e objetos pelas principais linguagens de programação. Como boa companhia para nossos dados estruturados com JSON, temos o MongoDB, um banco de dados baseado em documentos que recebe strings JSON, as converte para BSON, que significa Binary JSON, e então armazena os dados. Toda a interação é feita utilizando arrays e objetos JavaScript. De forma rápida, REST é uma metodologia utilizada para implementar um Web Service.
Uma forte característica de um web service implementado com REST é a utilização do protocolo HTTP para transporte de dados, o que é algo extremamente benéfico, pois o protocolo é a base da web. Utiliza seus verbos get, post, etc. para determinar o tipo de ação a ser tomada. Outra característica é que o REST não guarda o estado da comunicação. Toda a informação necessária para o pleno atendimento da solicitação é enviada em cada chamada. Para melhor exemplificar, digamos que não há uma sessão de usuário. Para que uma solicitação seja atendida, é necessário enviar credenciais de acesso a cada nova solicitação. Outra característica do REST é que os elementos presentes na URL de acesso, a web service, determinarão o que precisa ser feito. Veremos na prática em breve. Acredite, é muito simples. É graças ao protocolo HTTP que temos a web. Trata-se de um conjunto de regras de transmissão de dados que permite que máquinas com diferentes configurações possam conversar utilizando um idioma comum. É como se fosse o inglês da computação. Sua especificação está fora do escopo desta aula, mas duas partes são vitais para a compreensão da mesma: verbos e URI, que significa Universal Resource Identifier, não confundir com URL. URL é parte da URI. Analisemos dois usos corriqueiros do protocolo HTTP. Primeiro, ao utilizarmos um browser para visitar um site, digitamos a URL, que é parte da URI, e o browser faz uma chamada ao servidor. Esta chamada utiliza as especificações do protocolo HTTP e é do tipo GET, ou seja, utiliza o verbo GET e é geralmente utilizada para pedir informação. O servidor está preparado para compreender a natureza e devolver ao browser a informação solicitada. Situação 2. Ao solicitarmos informações do usuário de nosso site, oferecemos um formulário. Ao clicar no botão salvar, uma chamada é feita ao servidor, utilizando a mesma especificação HTTP, mas desta vez a chamada é do tipo POST, ou seja, utiliza o verbo POST e é geralmente utilizada para enviar informações. Esses dois verbos são os mais utilizados, porém existem outros na especificação do protocolo. São eles get, post, put, delete, options, head, e eles são utilizados para implementar a arquitetura REST, o que chamamos de RESTful. Antes de entrar na explicação RESTful, gostaria de dar uma rápida palavra sobre os headers do HTTP. Trata-se de cabeçalhos enviados em cada chamada ao servidor e também em cada resposta do mesmo. Contém informações importantes sobre o ambiente e também sobre permissões de cada lado da solicitação. Essas informações podem ser: 1. Quando enviadas pelo cliente, tipo de conteúdo que se espera no retorno, ou seja, XML, JSON, text, tipo de browser, URL da solicitação, host, credenciais de acesso, entre muitos outros. Ou, quando enviadas pelo server, o tamanho do conteúdo, o tipo de conteúdo, verbos permitidos, etc. É nos headers que as apresentações são feitas. Trazendo para uma situação do nosso mundo real fora da máquina, podemos dizer: sou fulano de tal, trago comigo tal coisa e espero receber aquilo em retorno. Fui indicado por pessoa X da empresa Y. Nada mais é do que um web service que implementa a metodologia REST. REST é o conceito, a metodologia, a forma de se fazer. Já RESTful é um web service implementado com esta metodologia. Nesta aula, utilizaremos apenas uma única URI para gerenciar um hipotético cadastro de usuários. Todas as chamadas serão para esta URI, e o que determinará a ação a ser feita e posterior informação a ser retornada é o tipo de chamada HTTP, ou seja, get, post, put ou delete. Tecnologias utilizadas nesta aula: MongoDB, banco de dados baseado em documentos, armazena as informações em formato BSON, gerado a partir de strings JSON. Node.js é a implementação do JavaScript no servidor, graças à máquina interpretadora V8,
que foi lançada pelo Google em seu browser Chrome. Express.js é um módulo para o Node.js que nos permite, entre muitas outras coisas, implementar rotas que receberão as chamadas HTTP e executarão os métodos correspondentes. Body Parser é um plugin, ou também conhecido como middleware, para Express.js, utilizado para permitir o uso de JSON. Mongoose, módulo para Node.js que nos permite interagir com o MongoDB. E por fim, Validator.js, que é um módulo para Node.js para sanitizar e validar informações recebidas, adicionando uma camada de segurança entre o input do usuário e o armazenamento das informações no banco de dados. Apenas um aviso. Agora que colocaremos a mão na massa, passaremos a utilizar o terminal para executar tarefas de instalação de componentes e criar instâncias de serviços. Nenhuma ação exigirá um conhecimento avançado, porém é aconselhável que se tenha ao menos noção de como utilizar a linha de comando. Ok, então vamos à mão na massa, é o que todos sempre esperam nos screencasts, apesar da parte teórica ser bem importante. Mas o que interessa mesmo é ver a coisa na prática. Então, obrigado a você que assistiu a parte teórica. Se você pulou, depois que você terminar de assistir essa parte prática e quiser voltar e assistir do começo, vale a pena, porque tem alguns conceitos importantes ali, tá legal? Então, começando, nós vamos primeiro checar se todos os softwares estão instalados. Então, nós precisamos do Node.js. A versão que eu estou utilizando é a 0.10.29. Se você tem o Node.js instalado, certamente tem o NPM, que é o Node Package Manager. Eu tenho aqui a versão 1.4.20. E por fim, Mongo-version vai te dizer a versão do Mongo Shell, que é parte do MongoDB. E aí eu quero só saber se eles estão instalados, tá legal? Eu não preciso rodar o MongoD, que é o daemon, que mantém o servidor do banco de dados rodando o tempo todo, porque eu estou startando ele como serviço no meu macOS, tá legal? Se você também quiser fazer isso no seu, basta procurar no Google, eu achei facilmente. Então vamos lá, eu estou no desktop, eu vou criar um diretório. Perfeito, e estou dentro do diretório e agora eu quero gerar um arquivo chamado package.json. Eu não vou gerar na mão, o npm faz isso para mim. Você vai rodar npm init e vai responder algumas perguntas, tá? São bem simples, a maioria eu vou deixar padrão. E esse package.json, entre outras coisas, ele vai servir como uma lista de dependências, ou seja, uma lista de módulos a serem instalados quando o projeto for publicado ou se outro desenvolvedor da sua equipe vier trabalhar no projeto. Eu vou demonstrar isso na prática. Vamos primeiro criar o package. Ok, eu vou manter o nome do projeto com o nome da pasta, só para ganhar tempo. Versão, eu vou colocar uma versãozinha aí, 001. Descrição, entry point, eu não deixo o index.js, eu costumo colocar app.js, teste deixa para lá, git deixa para lá também, por enquanto. Vamos só colocar screencast RESTful, autor sou eu mesmo, licença em branco, aí ele vai colocar um preview na tela do conteúdo do arquivo, basta você aceitar com yes, e aí lá estamos. Vou abrir o projeto no Sublime Text. Bacana, então perceba que está lá o package.json com o conteúdo que foi gerado pelo npm init. Vamos deixá-lo aberto só para ver as dependências sendo criadas. O que eu farei agora? Começarei as instalações. Então são 4 os módulos de Node.js que serão instalados. O primeiro é o Express e eu costumo rodar o npm com sudo, ok? sudo.
para rodar como administrador, não tem problema com criação de diretórios, essas coisas. E vamos lá, Express. É muito importante utilizar a flag save para que o arquivo package.json seja complementado com esta dependência. Não se preocupe com esses warnings, ele está só dizendo que estão faltando informações no package.json, mas não são informações essenciais neste momento. Então, rapidamente, a gente volta lá no arquivo para ver que agora existe uma propriedade chamada dependencies, e aí tem lá o Express versão maior ou igual 461, que é a mais recente. Vamos continuar a instalação. Agora eu vou instalar o Body Parser. O Validator. E por fim, eu vou instalar o Mongoose. Por que eu deixei o Mongoose por fim? Porque ele tem algumas compilações a serem feitas utilizando o compilador C, então ele demora um pouco mais para ser instalado. Enquanto a instalação corre, eu vou abrir aqui o Firefox para mostrar para vocês como que eu sei o nome destes módulos. Obviamente que eu fiz uma pesquisa no Google e com o tempo eu fui descobrindo qual módulo fazia o quê, mas se você quiser ir direto na fonte, basta ir ao website npmjs.org e lá você consegue ver quais são os módulos mais importantes, os mais atualizados, os que mais servem de dependências para outros projetos e assim por diante. Ele tem uma ferramenta de busca e a última vez que eu chequei, essa busca ela era feita em mais de 80 mil módulos. Só esperar a boa vontade do Firefox aqui. Veja, no momento dessa gravação são 83.930 módulos à sua disposição. Tá legal? Aí ele traz aqui um ranking dos recentemente atualizados, os que mais servem de dependência para outros módulos, os que são melhor avaliados e assim por diante, tá legal? Então veja, ó, o Express, Async, Grunt, Request, Socket.io, que é muito importante, são os módulos principais, tá legal? Então perceba que o ecossistema do Node.js, ele é bem ativo e ele é bem vivo. Ok, então aqui, ó, perceba que nós tivemos algumas compilações, tá legal? Mas no final, o Mongoose foi instalado com sucesso. Vejamos agora o nosso package.json complementado. Tá vendo aqui, ó, dependencies, e aí tem essas 4 dependências. Por que isso é importante? Veja, se a gente for olhar aqui na pasta Node Modules, a gente vai ver que, se eu olhar pelo Finder, tem 821 arquivos aqui dentro. Eu sei disso porque eu já fiz isso antes. Então não é legal ficar comitando isso para o sistema de controle de versão, o Git, GitHub, Bitbucket, por exemplo. Se a gente pode simplesmente mandar o package.json, e aí se você for instalar o seu projeto em outra máquina, ou outro desenvolvedor for instalar o seu projeto, ou ainda quando você fizer o deploy do seu projeto, você não precisa mandar toda a pasta Node Modules. Vou te mostrar como é simples. Eu vou, nesse momento, deletar a pasta, sem medo nenhum, mantendo apenas o package.json. E aí eu volto aqui, vocês vão ver que eu estou aqui na raiz do meu projeto, está lá o arquivo, eu vou simplesmente rodar. Pronto, posso pegar meu cafezinho, ou cruzar os braços, ou ler uma revista, enquanto... Opa, não é o init, desculpe. Vamos sair. Install. Estava com outro comando na cabeça, me desculpe. Pronto. Agora, baseado naquela lista de dependências, o NPM vai fazer toda a instalação para mim. E eu não preciso me preocupar com nada. Ele vai pegar sempre a versão mais recente de todos os módulos. Aguardemos enquanto a instalação é feita.
Ok, muito fácil. Instalação finalizada. Basta Node módulo instalar, com todos eles de volta. E com isso nós temos a segurança de ter sempre tudo atualizado. Então já se foi o tempo que a gente ficava no Google atrás de versões mais recentes dos plugins de jQuery, etc e tal, para a gente linkar no nosso projeto. Hoje em dia nós temos instaladores de pacote que são muito eficientes. Esse NPM é específico para Node.js e se for para sua para módulos de JavaScript ou plugins de JavaScript para a sua interface, nós temos o Bower, B-O-W-E-R, eu escrevi aqui na linha 23, ok? Que é um gerenciador de pacotes para o desktop. Então, é bem legal. Já podemos fechar aqui o package e agora nós vamos começar a desenvolver a nossa aplicação. Ok, então vamos começar criando um arquivo app.js, que foi o arquivo que eu indiquei lá no package.json. Perfeito, então aqui nós precisamos primeiro criar a aplicação. Então, primeiro eu vou criar uma variável express e vou fazer um import do módulo. Perfeito. Minha app será uma instância do Express. E a app vai responder quando a chamada for feita na porta 5000. Legal, com isso, nosso servidor já está criado e configurado. Se eu fizer o start node espaço appjs lá na linha de comando, ele já vai passar a responder, mas nesse momento ele não faz grande coisa. Para isso, eu preciso responder. Então eu vou responder no get na raiz da aplicação, ou seja, 127.001.2.5000, eu vou responder com alguma coisa. Então, toda vez que eu crio uma rota, eu associo um método, normalmente um método anônimo, e aí eu vou dizer request método end, e aí eu vou passar uma string finalizando a requisição. Então, servidor on. Legal. Então vamos agora lá no browser. Bom, ainda não, né? Eu preciso startar, então eu venho node appjs, agora sim ela está rodando, e 5000. Tá lá, servidor on, ok? Vamos criar aqui uma outra rota. Eu vou manter essa porque é importante, né? Ter alguma coisa respondendo na raiz do servidor. Vou só criar um teste aqui. Teste acessada. Vou reiniciar o servidor. E barra teste. Então, barra teste acessada. Perceba como é fácil. O Express já está preparado para linkar as URIs, tá ok? Que é o ponto de entrada do seu web service com métodos, né? Que nós temos aqui um método que vai executar alguma coisa. Então, quando essa URI barra teste for acessada, executa essa função e aí nós temos liberdade de fazer qualquer processamento que a gente queira, tá legal? Eu vou manter esse aqui e nós já vamos começar a criar a nossa aplicação para responder a uma situação real. Então, antes de mais nada, eu preciso fazer alguns pequenos ajustes. Por exemplo, ficar toda hora dando Ctrl+C e depois rodando Node appjs é bem entediante. Tá ok? Então, eu instalei aqui o NodeMon e aí ele faz a mesma coisa, só que ele fica escutando por alterações no seu arquivo, em qualquer arquivo que esteja linkado à sua aplicação. Toda vez que o arquivo for salvo, ele vai identificar e vai reiniciar o servidor para você. Então isso é uma mão na roda, tá legal? Caso você não o tenha instalado, é muito simples. Você vem em npm install "-g", ou seja, esse flag "-g" significa para instalar de forma global. Ele vai instalar para o seu usuário no seu sistema operacional, tá ok? E NodeMon.
Eu não vou rodar porque eu já o tenho instalado, então eu não preciso, mas é simples assim. Ele é um módulo do Node.js que será instalado no escopo do usuário. Então vamos lá. Nodemon app e estamos prontos para começar a desenvolver a aplicação. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, users. Aí eu vou deixar em branco por enquanto. Então, vou criar algumas cópias aqui. Legal. Então, todas as minhas chamadas serão para esse endpoint chamado users. Eu vou criar um módulo de gerenciamento de usuários. Só que algumas diferenças vão determinar que ação será feita. Então, quando alguém digitar simplesmente /users, vai receber de volta a lista de usuários. Quando passar um ID, vai receber o usuário associado àquele ID. Quando fizer uma chamada post para esta URI e enviar os dados de criação de um usuário, um novo usuário será criado. Legal. Quando for uma chamada do tipo put para essa mesma URI, passando ID mais os dados do usuário, o usuário será localizado e atualizado. E por fim, quando for uma chamada do tipo delete e passando o ID do usuário, o usuário será localizado e removido. Tá legal? Outra coisa que nós precisamos nesse ponto é o seguinte: nós só podemos utilizar o browser de forma simples para fazer chamadas do tipo GET, que é quando a gente digita a URL na barra de endereço. Para fazer um post, put, delete, eu teria que criar um formulário ou então fazer uma chamada AJAX. Nesse caso, eu vou utilizar o Postman, que é um add-on para o Chrome. Ele não tem para o Firefox, tá legal? É uma extensão do Chrome. E de todos os que eu já utilizei, o Postman ele é o melhor que tem. Tá? Ele pode ser localizado aqui no getpostman.com. E ali tem todas as instruções de instalação. Inclusive, ele tem um standalone, que é um aplicativo que você instala. Então, você tem um link direto para ele. Tá certo que ele ainda continua ligado ao Chrome, mas é como se ele fosse uma aplicação separada. Tá ok? Então, veja, é interessante porque a partir dele, você consegue fazer chamadas utilizando todos esses verbos HTTP aqui. Tá legal? Deixa eu limpar aqui de uns testes que eu já fiz antes. A aparência dele quando você abre a primeira vez é essa. Então vamos lá. Eu vou responder com algumas coisas aqui rapidinho para que a gente possa fazer uns testes. Então essas duas primeiras aqui são bastante óbvias, não tem muito porquê. Eu vou apenas retornar aqui post users. Vou retornar isso aqui eu só estou retornando uma string para ver que a chamada está chegando nos locais onde eu espero que elas estejam, tá legal? Então eu vou pegar aqui e fazer uma chamada do tipo post para 127.001.2.5.000 /users. Veja que eu tenho aqui post users. Se eu mudar o tipo da chamada para put users. E se eu mudar para delete, cannot delete users. Vamos ver por quê. Tem alguma coisa errada no servidor, não tem. App delete. Perfeito, porque eu não passei o ID. Então ele espera um segmento dinâmico na URI. Então veja, se eu passar qualquer coisa aqui, aí sim ele vai chamar o delete users, tá bom? Porque a rota ela está esperando a parte estática e a parte dinâmica, né? Que é o que eu determinei colocando os dois pontos ID. Ok, vamos seguir. Eu posso tirar essa parte aqui. Então veja, eu estou esperando receber e devolver dados utilizando o JSON, correto? Então, nós vamos criar aqui uma variável body parser. E aí eu vou importar o módulo body parser que vai me permitir receber, trabalhar com e devolver JSON. Então agora eu vou configurar a app para utilizar o body parser.
Vou chamar aqui o método JSON, tá ok? E tem uma outra configuração a ser feita, que é o método URL encode. E aí só passar aqui um extended true, senão ele fica reclamando, dizendo que está faltando uma configuração, tá ok? Então pronto, agora a minha aplicação está pronta para trabalhar com JSON. Vamos pegar aqui o /users e vamos retornar um JSON. Eu vou retornar um array de objetos. Então eu vou passar aqui name Vedoveli. Vou passar o nome da minha namorada e vou passar o nome do meu gato, Maurice. Perfeito. Então, quando eu fizer um get no users, eu vou receber um JSON. Vamos lá, mudar aqui para get e opa, temos um erro ali. Vamos ver. App use body parser.url, tá? Tem algum probleminha ali. É URL encoded. Agora sim, perceba que depois do erro o servidor reiniciou legalzinho. E agora, beleza, o meu JSON sendo retornado, um array com os 4 objetos. Então agora a gente já pode seguir adiante. Nosso projeto está bem configurado. Vamos agora tratar da configuração do banco de dados. Vamos lá então fazer a configuração do banco de dados, é algo muito simples de ser feito. Eu vou criar aqui uma variável dbString, mongodb // servidor local /. Então, aqui Screencast RESTful é o nome do banco. Nesse momento eu não estou preocupado com usuário e senha, nenhum tipo de segurança, é mais para efeito de demonstração, tá legal? Aí agora eu vou criar uma variável mongoose, fazer o require no módulo, conectar, utilizando o que? dbString. Por fim eu vou criar uma variável db, que é através dela que será feita a interação com o banco de dados, mongoose. Peço a conexão com o mongoose. Bacana. Agora, vamos lá. O que eu vou fazer quando o banco de dados for conectado? db on. Aqui. Se acontecer um erro, então o que eu farei? console.error.bind. Aí passo o console e mensagem de erro. Erro ao conectar no banco. Olha isso, bem simplesinho. Ou db, quando abrir, aí eu faço alguma coisa. Sempre no JavaScript que eu for fazer alguma coisa, é sempre num método de callback, tá legal? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso criar um esquema. Então user esquema é igual a mongoose esquema. E aí, num objeto JavaScript, eu vou passar o meu esquema. O que é o esquema? É a descrição do documento. Então, são as propriedades. Pense no esquema como as colunas do seu banco de dados. Nesse caso, são as propriedades do documento. Eu quero o full name, e ele será o quê? Uma string. Eu quero e-mail e password. Por fim, eu quero created at, que será o quê? Uma data. Tá? Uma string do tipo data. Então, perceba, eu estou usando os nomes em inglês porque, bom, é bom. Atualmente, utiliza-se muito convenção sobre configuração. Então, os frameworks, alguns como Rails, ele assume que se você nomeou as suas coisas de uma determinada forma, ele consegue adivinhar o que é plural, por exemplo, para poder fazer uma associação automática com uma tabela de banco de dados. Isso é só um exemplo.
só que isso funciona muito bem no inglês, em outros idiomas não funciona tão bem. Então eu procuro utilizar dentro da minha programação tudo em inglês, tá? Eu sugiro que você faça o mesmo. Vamos lá. Aí eu vou precisar de um model, só que o model ele será usado no escopo do documento. Se eu criar a variável que vai condicionar o model aqui dentro, ele ficará no escopo dessa função. Então eu vou criar a variável user, e aqui eu vou dizer que user é igual model, aí eu vou dar um nome para o model e vou dizer qual que é o esquema. Perfeito. Agora que eu tenho um model, através dessa variável user com letra maiúscula, eu poderei localizar uma lista, localizar salvar, remover. São todos métodos que o model do Mongoose já traz para a gente. É uma facilidade, tá legal? Vamos fazer um teste aqui. Eu vou utilizar a rota principal e aí eu vou criar um novo. Então vamos lá, new user. Então é uma nova instância do model, ok? E aí eu vou passar um objeto JavaScript para ele, com full name. Aí eu vou colocar aqui e-mail, password e começando pelo fim, vou criar um novo objeto de data. Aqui eu vou passar o meu nome. Por enquanto eu estou fazendo hardcode, depois nós vamos receber isso através do Postman, tá ok? E por fim, um password qualquer. Inclusive eu vou passar como número. Legal. Então, se eu fizer isso, ele não vai salvar no banco de dados. Por quê? Quando eu crio um new user e passo o objeto a ser salvo, ele vai criar, mas ele vai criar em memória. Então eu preciso chamar o método save do user. Lembra que eu disse que o model trará alguns métodos para nos facilitar a vida? Ok, ele vai salvar. Na resposta da ação de salvar, eu poderei fazer alguma coisa, verificar se teve um erro ou receber de volta o objeto, o documento que foi salvo. Lembra-se que nós estamos trabalhando com JavaScript, certo? Então tudo é no método de callback. E aí eu vou receber error ou o próprio user, tá? Os nomes que você dá aqui, tanto faz, contanto que você respeite a ordem. Por exemplo, eu poderia usar aqui e u, tá? Mas como eu gosto de ter uma boa semântica na minha programação, eu uso error e user. Então, if error, else outra coisa. Então, se teve um erro, o que eu vou fazer? Eu vou dar um res.json, aí eu vou dizer error, não foi possível salvar o usuário. Ou então, caso contrário, eu vou devolver o próprio user. Legal? Então aqui já está prontinho para a gente testar. É só acessar a rota e como os dados estão hard-coded aqui, ele vai fazer para a gente. Qual é a resposta que eu estou esperando aqui? Eu estou esperando um JSON com os dados do usuário, inclusive com um ID gerado automaticamente pelo MongoDB. Ah, tá. Ele me mandou a última resposta, tá vendo? Eu deveria ter comentado aqui. Vamos lá, de novo. Ok. Aqui está, então, full name, e-mail, password, a data que foi criado e aqui o ID gerado pelo Mongo. Bacana? Vamos continuar, então, com a nossa implementação. Esse daqui eu vou comentar e passar para baixo, porque o lugar certo dele é no post. Quando fizer um post para user, eu vou deixar lá por enquanto, depois eu vou adaptar para ele receber as informações que foram passadas. E aí, aqui eu vou trazer a lista de usuários. Provavelmente tem 2 criados, tá legal? Então o que eu vou fazer? User.find. Ok? Não vou passar nada, mas vou passar um método de callback que vai me retornar ou error ou users. Vou pegar emprestado aqui a verificação se teve um erro. Tirar o comentário.
Não foi possível tornar os usuários, ok? Ou então, vou retornar os usuários que foram localizados. Vamos lá. /users é do tipo get. E aí, tá lá. Um array com os 2 usuários no banco de dados. Legal? Super fácil, né? Perfeito. Então, vamos continuar agora com a nossa implementação e vamos trazer por ID. É só pegar esse daqui. Nós temos um outro método já específico para esse caso, que é find by ID, e aqui eu passo o ID. Mas da onde está vindo o ID? É automática essa conversão? Não, infelizmente não. Nós precisamos criar uma variável é igual a requisição ponto parâmetro. E qual que é o nome do parâmetro? É ID. Agora sim. Então, eu tenho esse objeto de requisição, ali ele tem o rec.body. Então, ali no rec.body tem o JSON que foi passado, tá? Nós veremos isso na implementação do post, mas por enquanto só assuma que o ID será um dos parâmetros passados, tá legal? E aí, não é users, porém user, eu costumo usar no singular, não foi possível retornar o usuário. Podemos testar. Veja que toda vez que eu salvo, o NodeMon ele está reiniciando o server. Tá legal? Então, users e o ID. Veja, eu vou pegar o de baixo aqui. Users barra o ID send. Tá lá o usuário que eu quero. Bacana, né? Super facinho. Então, vamos lá. Mais uma vez para marcar. User, que é o model. Find by ID, eu passo o ID. E aí eu tenho o método de callback que recebe automaticamente error ou user. Se o erro existe, então eu passo. Inclusive eu posso analisar esse objeto error para ver se tem uma mensagem que eu queira retornar para o web service. Nesse caso, não, tá? É só mais para efeito de demonstração. Bacana. Vamos aproveitar e implementar aqui o delete, para depois ficar só com a parte mais trabalhosa, que é o post e o put. Então vamos lá. App delete, eu vou pegar o ID, aí eu vou localizar da mesma forma. Então ele vai me trazer aqui o user. O que é esse user? O user ele é uma instância do model, tá ok? Ele é um documento, mas além de ser um documento, ele está encapsulado pelo model. Então nós temos um método no model, que é o remove, tá legal? E aí o que acontece? Eu passo uma função de callback para ver se teve erro. Nesse caso, eu só quero verificar o erro, tá? Então, mas eu quero verificar a não existência. Então, se não erro, o que eu vou fazer? JSON, aí eu vou pôr aqui response. Usuário excluído com sucesso. Tudo muito simples, tá? Sem grandes verificações de exceção, só para que a gente ganhe velocidade no nosso aprendizado. Então, eu tenho aqui, primeiro localizo, executo um callback, quando a operação acabar. Eu tendo aqui a instância de user, aí eu chamo o método remove, rodo um novo callback, para aí, quando terminar a ação de remover, aí ele vai me dar o feedback. Vamos ver se isso está certo? Bacana. Então eu vou só mudar o tipo de chamada para delete. E aí, excluído com sucesso. Se eu tirar aqui e der um get, eu estou esperando um array de um único documento. Então, bacana, ó. Get lista de usuários, get usuário single e remoção de usuários. Nós vamos agora ver como é que a gente cria um novo usuário e como a gente atualiza este usuário. Fiquem comigo. Vamos lá, seguindo em frente. E agora nós vamos cuidar da inserção de novo usuário. Então, vamos ver como que a gente acessa os parâmetros. Na verdade, a gente já sabe, eu quero só demonstrar como que a informação chega pra gente. Eu vou dar aqui um resposta.json, aí eu vou pegar a requisição e mostrar o body.
dessa requisição. Então, eu vou passar os parâmetros todos separados através do Postman e ele será retornado como um JSON. Então, eu preciso users, eu preciso que seja um post. É muito importante que você mande como form URL encoded. Geralmente chamadas AJAX são feitas dessa forma. E aí eu vou mandar full name. Aí eu quero e-mail. Password. Tanto faz, tá? Eu estou usando as mesmas propriedades do documento, mas pode ser um xxx, yyyy, tá legal? E aí eu vou enviar. Veja, eu recebi exatamente um JSON, ou seja, as propriedades estão chegando no corpo da requisição. Bacana? Então deixa eu só remover essa daqui. E agora eu vou tirar esse hard-coded daqui. O que eu estou chamando de hard-coded aqui? Essa palavra feia. São as informações que estão inseridas no código. Então eu vou dizer que aqui é full name, ainda vou criar as variáveis, tá ok? E-mail e password. Então vamos lá. Var alguma coisa é igual a rec e o nome da coisa. Então, qual que é a primeira? É full. Um cuidado que eu gosto de tomar é o seguinte. Eu estou colocando como string o nome do parâmetro porque, coincidentemente, ele tem o mesmo nome da variável. Tá ok? Então, só para garantir que ele não será substituído pelo valor da variável, eu estou colocando entre a apóstrofe. O created at não tem problema, porque ele está sozinho aí. Até se for para ficar bonitinho, eu até coloco, não é obrigatório. Tá legal? E aí, agora sim, o meu post está preparado para receber as informações que foram passadas com a requisição e salvá-las no banco de dados. Vamos lá. Eu vou mudar só o nome aqui para fulano de tal, só para a gente diferenciar, tá legal? E eu espero o objeto que foi inserido no banco de dados já com o ID. Cicrano, irmão de Beltrano. Tá lá. Muito rápido, né? Então também é que a gente está trabalhando local. E tá lá, o Fábio Vedovelli, fulano de tal e Cicrano, irmão de Beltrano. Bacana. Então agora vamos aproveitar o ritmo e vamos copiar esse daqui para o put, ou seja, fazer a atualização. Só que eu preciso, além dessas três informações, eu preciso também do ID. Então, eu preciso mandar o ID para localizar o usuário. E aqui, ao invés de new, vai ser user.findById. Aí eu passo aqui o ID. Aliás, é bem diferente o que eu preciso fazer agora, né? Porque eu passo um método. Eu vou guardar esse save, na verdade, na memória. E aí eu vou começar a mudar as propriedades do usuário, porque por enquanto eu localizei o user como ele está no banco. Mas como eu estou atualizando, eu preciso modificar o user para que ele tenha as informações passadas com a requisição. Só que eu só quero mudar se a informação existe. Então vamos lá. User.fullname. Mesma coisa para e-mail e para password. Aí sim, eu vou chamar o user.save. Perceba que já tem todo esse código aí porque estava na memória. Aí sim, eu vou dizer se tem um erro. Aqui, ó, eu localizei o user. Então, é o primeiro function, é o callback de localização.
peguei aqui. Aí, se foi passado o full name aqui na requisição, aí eu atualizo, beleza? Só que o fato de eu modificar as propriedades no objeto não faz com que ela seja persistida no banco de dados. Nós precisamos utilizar o método save. E quando nós fazemos uma ação no banco de dados, a gente precisa executar um callback para saber do resultado. Tá legal? Então, não foi possível salvar o usuário se tiver erro. Caso contrário, retornar o próprio usuário. Vamos testar? Eu preciso localizar. Na verdade, não localizar. Eu vou pegar aqui o put. Aí, eu já tenho as informações. Eu vou pegar só passar o ID e um novo valor. Então, isso aqui é... Não. E, beleza, tá atualizado. E aí eu pego no get. Só para saber, ó. Não. Tá legal? E se eu quiser só aquele usuário, eu já tenho o ID dele, tá lá. Bacana? Com isso, as nossas operações CRUD estão completamente implementadas, tá legal? Qual é o próximo passo a partir daqui? Existem 3 coisas que eu gostaria de passar para você. Isso eu vou passar a título de bônus, tá legal? Primeiro, nós vamos utilizar o validator para dar um escape na informação, porque a gente não pode confiar que a informação enviada pelo usuário seja honesta, tá? Muitos hackers passam comandos especiais para fazer, por exemplo, SQL injection. Então é legal você dar um escape nas informações. E vamos quebrar esse arquivo app, criando 3 novos outros, um appconfig, um dbconfig e um user controller, para que a gente separe as responsabilidades. E por fim, nós vamos implementar, nós vamos atender a uma questão de segurança chamada CORS, CORS, que é Cross Origin Resource Sharing. O browser, quando faz uma chamada, se essa chamada for para um domínio diferente do website, o browser ele não faz a chamada, é uma questão de segurança. Então, no web service você autoriza o domínio de onde está partindo a chamada, e nós vamos fazer isso agora. Então vamos lá, vamos começar primeiro com o mais fácil, que é o validator. Perfeito. Então eu vou pegar aqui, eu vou fazer tudo de uma vez. Aonde que eu localizo os parâmetros? Veja, onde que eu extraio os parâmetros da requisição. É aqui. Então com o Command D, eu vou selecionar todos eles. Ok. E aí eu vou começar a modificar. Vou pegar aqui mais para cima, para você ver eles modificando tudo junto. Ó, validator. E eu quero trim primeiro. Por que trim? Se foi passado o caractere em branco à esquerda ou à direita do conteúdo, ele remove, tá legal? E validator.escape. E aí lá no final, fechando os 2 parênteses. Então agora eu vou testar. Não espero que tenha nada de diferente. Isso não vai alterar o resultado. Isso é somente uma medida de segurança. Então vamos lá. Olha lá, continua funcionando. Perfeitamente. Ok, então eu fiz uma nova implementação, tudo continua funcionando, mas agora a nossa aplicação está mais segura. Bacana. Veja, como eu estou fazendo toda a implementação no nosso entry point do web service, está ficando um monte de código junto. E isso não é legal, fica difícil de manter, fica difícil de ler. Então, vamos tirar daqui as informações que dificilmente mudam, ou seja, a configuração da app e a configuração do banco de dados. Vamos começar com a app. Eu vou criar aqui appconfig.js. Já vou aproveitar e criar também dbconfig.js. Bacana. Primeira coisa é importar, porque o que eu estou fazendo aqui nada mais do que criando módulos. Os mesmos módulos que eu faço require
eu vou fazer o require desses meus módulos também. Então existem algumas pequenas manhas para fazer isso funcionar. Primeira coisa, meu novo app será um require. Aí, diferente de um módulo que você instala com o NPM, o NPM tem todo um algoritmo para localizar o ponto de entrada do módulo e carregar todas as suas dependências. Nesse caso, o módulo não é conhecido do NPM, então eu preciso colocar o caminho relativo e como ele está na mesma pasta, eu coloco o ponto barra e o nome do arquivo que eu criei. Eu vou aproveitar aqui e fazer a mesma coisa para o dbconfig. Beleza. E aí eu vou começar a passar para os devidos arquivos o conteúdo que é relevante para eles. Então vamos lá. Express vale para appconfig, app body parser. Bacana. Agora, deixa eu ver. App é só isso daí. Legal, ficou faltando algo muito importante no app. E... não ficou não. Peraí. Ah, não, tá aqui embaixo, desculpe, tá? Desculpe fazer essa confusão, tá aqui. Tem mais coisa no app sim. Tá lá. Então é o listen e o extend. Tá. A primeira manha é o seguinte. Eu preciso fazer com que o meu app, que é utilizado aqui, no arquivo principal, tá? Ele agora é esse aqui. Eu preciso expor esta variável app para o mundo externo. Então eu vou dizer o seguinte, é module exports e é igual a express. Com isso, o meu app está disponível. E aqui eu finalizo a configuração da aplicação. Vamos agora ao banco de dados. Então eu vou pegar o dbstring, mongoose, validator fica aqui. Deixa eu passar esse validator para baixo para ficar mais fácil de copiar todos juntos. Vamos lá, dbstring até aqui. Bom, ufa, já dá até um alívio, né? Legal. Então vejamos, o que eu quero que seja exposto para o mundo fora? Apenas o meu model. Todo o resto é configuração, inclusive o user schema, que é utilizado só aqui. Então eu não preciso mais dessa variável, porque aí eu vou criar uma variável user, mas eu não preciso do var. Eu vou dizer só que exports.user é igual a mongoose model user. E aí, na minha aplicação principal, todas as vezes que eu tiver o user ponto, eu vou colocar agora db.user. Por quê? Eu tenho aqui a configuração do banco de dados e o model está sendo exposto ao mundo externo através da variável user. Então, db user. Vamos ver aonde mais eu utilizo esse aqui. Então, vou até colocar como case sensitive. Ok, aqui. User. Ok, então agora só para conferir. Perfeito. E com isso, eu tenho bastante confiança de que permanecerá funcionando. Vamos testar? Vamos lá, esse excluído já não nos serve. Eu vou lá no get users e tudo continua funcionando. Significa que eu fiz tudo certinho. Vamos pegar só esse user aqui. Perfeito, tudo continua funcionando. Quando eu terminar de fazer a implementação, aí eu vou fazer uma operação CRUD completa só para ver se tudo está funcionando. Legal? Vamos dar uma limpada aqui. Perfeito. Agora, o que eu quero? Eu quero tirar a comunicação com o banco de dados do meu entry point. Eu quero criar um controller para gerenciar isso daí. O meu entry point, ele vai verificar só se a informação foi passada, vai fazer o escape e aí vai solicitar que o controller faça alguma coisa com essas informações. Então, primeira coisa, criar um arquivo controller. Vou chamar de user controller.js.
Vou importá-lo. Então é user controller. Aí aqui. Legal. E agora eu posso começar a passar o processamento para o controller. Então deixa eu fechar esses dois aqui. Primeira coisa é o seguinte. Esse DB já não nos interessa mais aqui. Por quê? Toda a operação de banco de dados será feita no controller. E agora eu preciso pegar a referência para o dbconfig.js, uma pasta acima. Então é ponto, ponto, barra. Bacana. Vamos pegar e criar aqui exports.list. Aí eu quero user, save, update e delete. Beleza. Mas na verdade, eu já estou fazendo coisa errada aqui. É igual a function, né? Legal. Pronto. Exports.list, user, save, update e delete. Eles que serão chamados a partir do arquivo entry point. Bacana. Então, no lugar de tudo isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou dizer user controller.list, porque eu quero a lista. Veja, como que a lista me será retornada? Agora é que tem uma manha. Esse arquivo aqui, o entry point, ele é executado em memória. Então, a execução dele é muito mais rápida do que uma operação de banco de dados. E uma característica do JavaScript no servidor, eu acredito que uma característica do JavaScript em geral é ser não bloqueante. Então ele delega o retorno a callbacks. Então o que isso quer dizer? Vamos ver na prática aqui, ó. Eu vou passar o processamento aqui, mas ao invés de retornar o JSON direto para cá, o que me forçaria a mandar o objeto resposta para cá e aí criaria uma dependência forte entre o entry point e o controller. Não, eu vou passar, na verdade, um callback. E aí, no lugar disso daqui, eu vou só executar esse callback. Mas o que é esse tal de callback? É um método. Então veja, eu estou pedindo a lista e eu vou mandar um método. Esse método vai receber alguma coisa. E aí sim, eu vou retornar essa coisa, o que quer que ela seja. Posso, inclusive, no lugar de user, utilizar o resp de response. Tá legal? Então veja, chamo o método list e passo um callback. Esse callback será executado assim que a resposta estiver disponível. Por quê? O entry point será executado, vai passar aqui e qualquer outro processamento que tenha depois será feito. Só quando o banco de dados retornar a resposta é que o callback será executado. Bacana? Vamos continuar fazendo, porque agora eu não tenho mais a variável db ali, então os demais não vão funcionar. Então eu vou ficar quietinho aqui e vou fazer a implementação. Tá legal? Fica curtindo a musiquinha de fundo aí. User.
Ok, estou de volta. Veja que na separação de responsabilidades que eu fiz aqui, a responsabilidade do entry point, ou seja, da rota, receber a informação, escapar, né, fazer o escape, e aí sim chamar o método no controller, passando as informações que precisam ser persistidas ou atualizadas, e aí passa-se um callback que será executado tão logo a resposta do banco de dados aconteça. E agora nós vamos fazer uma operação CRUD completa para ver se está funcionando. Então a primeira coisa é chamar um get no users, tá tudo lá. Vamos puxar o ID, tá lá, legal. Agora eu vou fazer uma chamada post. Legal, então eu estou criando um novo. Temos um erro aqui. User is not defined. Então vamos entender aonde está isso daí. User controller, linha 35. Vamos lá no user controller, linha 35. New user, então veja, não é user, é db user. Perfeito. E esse erro já vinha desde quando estava lá no app.js. Agora a gente pode, de novo, aí temos lá o arquivo inserido. Vamos mudar aqui para put, já mandar um ID, que eu vou copiar daqui. E aí, agora tem controller, eu vou só colocar uns 2 aqui e atualizar. Então agora tem controller 22222. Se a gente mudar para get daqui do jeito que eu fiz, ó, com 222, então inserção e atualização está ok. Agora eu vou mudar aqui para delete e ID is not defined. Vamos ver aonde que está esse erro. User controller linha 89. Então, 89. Ah, perfeito, porque eu esqueci de passar tanto o ID quanto o callback. Então agora, usuário excluído com sucesso. E só para ter certeza, nós vamos de get e excluído. Perfeito. Então fizemos a separação. Agora nós temos o nosso arquivo app bem mais sucinto, tá legal? E tá faltando apenas implementar o CORS, que é o Cross Origin Resource Sharing. Então, primeiro eu vou puxar aqui a lista de usuários, eu vou ver aqui os headers, são 6 os headers que foram enviados com essa resposta. Tem o Connection, Content Length, Content Type e assim por diante. Ok, só que o servidor precisa autorizar o domínio, determinado domínio a fazer acesso às informações, senão o próprio browser da onde partiu a solicitação já não deixa fazer. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui no app-config e nós vamos mandar headers adicionais em cada uma das chamadas. Como que nós fazemos isso? Eu vou pegar e vou copiar, porque eu tenho a minha colinha aqui. Eu vou criar uma variável. Allow CORS é igual a function. Beleza, aí eu vou passar a mesma coisa, ó. Hack has e agora um next. No final, o que significa esse next? Esse allow CORS, ele app use, isso será executado a cada requisição, antes de cada resposta ser enviada. E na execução serão adicionados estes headers aqui às respostas, tá legal? E aí esse next significa continue com o seu processamento, tá? Então, o que nós temos aqui? Isso é uma das coisas mais importantes, ó. Access Control Allow Origin.
Muitas pessoas colocam aqui um asterisco, que é o Coringa, o wildcard, mas isso não é tão seguro. Então é legal que você coloque aqui uma lista de domínios autorizados a acessar a informação. E como adicional, nós temos aqui os 4 métodos permitidos e mais 2 headers adicionais. Com isso, fica perfeitinha a implementação do CORS. Vamos ver agora como é que ficam esses headers. Perceba que ele está sendo retornado na requisição com aquelas novas informações, tá ok? E com isso, eu fecho este screencast, acredito que com chave de ouro. Foi uma delícia voltar a gravar screencasts e ele servirá como pré-requisito para um curso que eu estou para lançar pela Code Squad, que é o JavaScript MVC com Ember.js. Então eu espero que você se anime a fazer o curso, fique ligado. Muito obrigado por ter assistido e foi um prazer falar para você. Um grande abraço do Vedovelli.